Os Justiceiros da Fronteira seria um grupo de extermínio que, em nome dos cidadãos trabalhadores e honestos, fazem justiça com as próprias mãos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Eles executam pessoas suspeitas de furtos, roubos, mas a cada assassinato um bilhete é deixado junto com a vítima, causando curiosidade e temor da população que vive na região. Nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho sobre os Justiceiros da Fronteira, ou Justicieros de la Frontera, como eles se intitulam. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Um grupo de extermínio que ficou conhecido como Los Justicieros de la Frontera foi um assunto bastante comentado nos jornais de TV durante esse ano. Eles ganharam até mesmo uma matéria exclusiva no Domingo Espetacular. E quem seriam eles, né? Bom, é um grupo de pessoas não identificadas que ficam na fronteira entre Paraguai e Brasil, e eles estão simplesmente tacando o terror na galera dessa região. Os homicídios estão deixando a galera tão desesperada que a sede do Ministério Público Federal em Ponta Porã teve que se mudar para um lugar a mais de 100 quilômetros de distância do antigo local. Aqui nessa propriedade, nesta casa, ficava a sede do Ministério Público Federal em Ponta Porã. Alegando insegurança, os procuradores da República saíram, foram embora, se mudaram para Dourados, que fica a mais de 100 quilômetros daqui. E existem relatos, da ação desse grupo, pelo menos desde 2014. Na época, a imprensa estava reclamando bastante que havia muita criminalidade na região, com relação a furtos e roubos, que na época lá eles tinham até uma suspeita de quem poderia ser o líder desses assaltos. Naquele momento, o crime organizado na fronteira tinha meio que um líder supremo ali. Era um traficante mafioso ali, conhecido como Capo. Ele também era chamado de o Rei da Fronteira. Vai vendo só, né? Jorge Rafá, um traficante mafioso conhecido como Capo, o Rei da Fronteira. Bom, o nome dele era Jorge Rafá, então rolava boatos na época de que os próprios traficantes formavam esse grupo de extermínio, assassinando então os ladrões pé de chinelo, digamos assim, que cometia ali assalto, furto, bom, a fim de conter a criminalidade no local para que não atraísse polícia, e assim eles pudessem então fazer ali o seu tráfico de boa. Mas matando alguém não vai atrair polícia? Então, mas aí que tá, eles matavam, de certa maneira, e sumiam o corpo, entendeu? Tanto que não era tão falado. Eles atuam desde 2014, 2016, mas não tá sendo tão falado quanto é hoje, entendeu? Então, muitos desses corpos aí, meio que ficava ali na região, tal pessoa sumiu, entendeu? Mas não ficava, não era pra mídia, não vinha investigador, não vinha polícia, você entendeu? E então chamava a atenção da polícia muito mais os assaltos e os roubos, os furtos, porque daí a população denunciava e vinha a polícia, do que simplesmente um cara lá, Zé Bunda lá, morrer e já era, sumiu, tá ligado? O presidente do que é chamado de Defensores da Fronteira, que foi um grupo, uma iniciativa criada por empresários ali da região a fim de relatar os crimes locais, e ajudar a polícia. Esse cara aí, o presidente, ele disse o seguinte, ele disse que o Capo, o Rei da Fronteira, ele não tinha nada a ver com os justiceiros, não. Essas são palavras dele. Bom, o Capo, Jorge, ele foi morto com 16 tiros de fuzil numa emboscada no ano de 2016. E foi mais ou menos no mesmo ano que os Justiceiros da Fronteira começaram a ganhar ainda mais notoriedade. Bom, e também tem uma carta lá que eles dizem ser dos Justiceiros da Fronteira, que lá eles falam que o que eles fazem, que daí eles matam ali assaltante, mata gente que rouba pai de família, que furta, e fala também traficante. Eles matam traficante também. Então, será não sei. Que eles pegaram esse Capo aí? Então, aí eu não sei se os próprios traficantes daí meteriam o louco, entendeu? Ou não. É um grupo à parte do tráfico mesmo que está atuando. Isso é o grande mistério, Ninguém conseguiu resolver. A galera achava que o Capo era um dos líderes. Era um dos líderes, porque ele era um dos líderes do tráfico lá.
entendeu? Bom, então, voltando para os justiceiros, eles tinham ficado meio que em off por um tempo, meio que sem agir. Por isso que ninguém ouvia muito falar. Mas, como eu disse, há relatos que eles atuavam já desde 2014. Só que agora, parece que eles voltaram com mais força, né? Agora, em 2021, né? Nas novas mortes que apareceram lá na fronteira, os criminosos ou os justiceiros, chama de como você quiser, né? Além deles matarem esses caras, essas vítimas aí, eles também deixavam um bilhete, né, escrito à mão, dizendo ali com a assinatura deles e também dizendo a próxima vítima, enfim, eles tinham sempre uma mensagem que eles deixavam ali junto do corpo. E nesse bilhete, normalmente eles descreviam também o motivo pelo qual aquela pessoa foi executada. Então, falava, roubou tal coisa, fez isso, fez aquilo, e aí eles iam lá, escrevia e assinavam justiceiros de la fronteira. Bom, como se isso não bastasse, em alguns casos ainda diziam quem era o próximo da lista a morrer, né? Bom, sempre com a explicação ali de que eles estariam então protegendo os cidadãos de bem. Eles dizem que esses acontecimentos ocorrem porque existem muitos ladrões que perturbam a cidadania, as pessoas honestas e trabalhadoras, e que esses ladrões não podem fazer parte da sociedade. É por isso que fazem justiça com as próprias mãos. Como eles agem? Bom, geralmente o grupo age de madrugada, né? Eles meio que têm um padrão, normalmente eles colocam a vítima dentro de um carro, né? Vão para um lugar mais isolado e acabam executando ali a vítima de maneira rápida, mas brutal, tá? Mas brutal. Após isso eles vão embora e deixam o corpo para trás. Os casos. Em menos de 10 dias foram encontrados pelo menos 6 vítimas, né? Existe uma estimativa de que pelo menos 100 casos de homicídios esses justiceiros estariam associados, né? 60 aqui no lado do Brasil e 40 lá no lado do Paraguai. No dia 28 de julho, um corpo foi encontrado, era o de Derlis Alonso Cardoso, que tinha 17 anos, e junto com o corpo dele tinha um bilhete, né, com essa mensagem dizendo que o grupo estava de volta e queria matar todos os ladrões. Bom, o lado triste dessa história é que a mãe do moleque, ela é entrevistada e mostra ela falando ali que os justiceiros tinham se equivocado, que ele era um bom menino. Enfim, quem sou eu para julgar? Vai saber, né? Ele era tudo para mim. Quando eu ficava doente, me ajudava. Um agente paraguaio fala ali também que realmente o menino não tinha nenhuma denúncia contra ele. No dia 29 de julho, Eduardo Alvarenga Gonzalez, de 19 anos, ele foi sequestrado por homens encapuzados que colocaram ele no porta-malas do próprio carro, levaram para um local isolado, né? O carro foi aparecer depois, já estava todo queimado, e ainda horas depois encontraram o corpo, né, do Eduardo, que foi encontrado... Até não sei se eu bipo essa palavra aqui ou não, né? Porque qualquer coisa que você fala aqui, o YouTube... Foi encontrado picadinho. Assim, ó. Pedacinho, sabe? Vocês entenderam, né? E aí, dentro de um saco, e como de praxe, um recado foi deixado ali junto com ele, avisando os próximos. O YouTube vai falar que você tá dando detalhe. Não tô fazendo nada, velho. Bom, o crime aconteceu do lado brasileiro da fronteira, né? Existe o bilhete, mas o curioso é que nesse caso o bilhete não tinha a assinatura dos justiceiros da fronteira, que normalmente tem, né? Então isso levanta uma hipótese também de que outras pessoas, outros grupos estariam se aproveitando dessa hype aí para poder cometer crimes também e aí jogar ali entendeu? No grupo. Mas aí não seria mais fácil assinar? Então. Porque aí jogaria de vez. É verdade, faz sentido isso aí. Faz sentido. Às vezes os caras esqueceram. Os caras não é um grupo, os caras esqueceram. Faz sentido também. Né? Os caras é burro, juvenil. Bom, no dia 1 de agosto, 2 primos foram mortos, né? O Robson Martinez de Souza, de 21 anos. Né? Esse, por sua vez, ele tinha um histórico ali policial já. E o Jefferson Martinez de Souza, de 18 anos, esse não tinha, né? Eles foram mortos a tiros do lado do Paraguai, e com eles foi deixado ali um pedaço de cartolina verde também com um recado, e esse com a assinatura.
Voltando mais um pouco, teve um caso que foi até mais repercutido e mais famoso, que foi o caso do casal Mateu Martínez Armoa, de 21 anos, e a sua namorada Annabel Centurion Maquelo, de 22 anos. Os dois foram mortos ali com cerca de 50 tiros, e eles morreram na frente de uma choperia, onde eles estavam ali comemorando o aniversário da menina, né? O Mateu, ele era conhecido na região, já eles disseram que era conhecido por praticar assaltos, né? De lei foi deixado um bilhete ali junto com os corpos. O Mateu, ele era, além de ser conhecido por tacar o terror ali na região, praticar assalto, fazer parte de quadrilha, né? Que é o que dizem, também ele era fugitivo da polícia, então ele já era procurado pela polícia também lá do lado do Paraguai. Ele tinha dupla nacionalidade, parece, era brasileiro também. Bom, a namorada dele não era procurada pela polícia, mas também foi, né? O engraçado é que um dia antes, e olha que louco, isso aí eu vi numa matéria também, um dia antes do Mateu ser morto, 3 supostos integrantes da quadrilha dele, que praticava assalto, foram presos. Então aí, pelas autoridades paraguaias, né? Então, é meio estranho, né? Não é muita coincidência. Um dia antes, os parça dele foram presos, e aí no outro dia o cara morre. Estranho, né? Não sei. Mas aí então, né, se tiver algo a ver, então os justiceiros seriam policiais. Talvez miliciano, talvez? Não sei, né? Não sei. Tô dizendo nada, não sei. Supostamente. Supostamente. Até então é uma incógnita, de verdade, cara. Ninguém sabe quem é esses caras. Quem são os justiceiros? Bom, ainda não se sabe a identidade dos justiceiros, né? Existe uma dificuldade tremenda para poder descobrir a real identidade, quem é esse grupo, se é só um grupo. Muita gente fala que não é nenhum grupo, é uma ideia, tá ligado? É uma ideia tipo anônimos, é uma ideia. Qualquer um pode ser um justiceiro da fronteira e matar vagabundo, entendeu? Bom, pelo fato também de que existem poucos dados oficiais e comprovados para se formar um processo, né? Já que não há testemunha, ninguém quer colaborar, nem familiar, entendeu? Um promotor ainda disse que vão usar ali os exames de caligrafia, que eu acho que é a única pista que os caras deixam, tá ligado? Para tentar ver se consegue vincular ali a caligrafia com alguém, né? E se eles mandassem a vítima escrever o próprio bilhete? Inteligente? Será? Inteligente, hein, mano? Será? Pode ser. Mas daí os caras já iam saber, falar, mano, essa letra aí é a letra do cara mesmo, né? Não sei que os caras não pensaram nisso, né? Se você aqui pensou nessa hipótese... Mas tá ligado que eu sou um bom investigador, né, filho? É verdade, é verdade. Bom, enfim, até agora não possuem identificação, né? Bom, ao que parece também, não é só a polícia que estaria atrás, então, dos justiceiros da fronteira, não. No dia 27 de setembro, uma outra vítima foi encontrada, era Carlos de Souza Lima, né, de 38 anos. Dessa vez, o corpo foi encontrado lá no lado paraguaio, né, e segundo os policiais, deixado ali por um carro a 5 km da fronteira com o Brasil. E esse cara, ele tinha sinais de tortura e tinha também um corte no abdômen. Aí vai dando detalhe de novo do que aconteceu, né? Aí o YouTube adora, isso aí adora. Quando a gente dá... e também tinha... O que tinha também? Deixa eu ilustrar aqui, peraí. O que tinha acontecido com ele também aqui, ó. Aqui. Também tô dando detalhe agora de novo, né? Tô dando mais detalhe ainda, né? Pegaram esse aqui dele, sabe essa região aqui de cima dele? E... né? Sim? E deixaram um saco. Foi isso que também fizeram. Eu nem entendi um pouco direito. Bom, também foi deixado um bilhete junto com ele, só que dessa vez assinado por um grupo diferente, seria então os Guardiões do Crime. Olha que louco aí, né? E dizia o seguinte, ó: nós do crime estamos deixando claro que não iremos mais admitir covardias cometidas por esses justiceiros, seja quem for, assinado o crime. Então rola uma treta aí de 2 grupos, então, os justiceiros da fronteira e os Guardiões do Crime. Olha que louco, isso aí é tipo um justiceiro dos justiceiros. Que sim, os caras tá fazendo a justiça pelo crime. Matando os justiceiros que faziam justiça. Bom, não dá pra entender, né? De que lado que você vai ficar aí, né? Escolha o seu time aí, né? A vítima foi identificada pelas tatuagens, né? Uma delas era uma tatuagem de palhaço, né? A investigação ainda acha que essa vítima talvez seria um integrante do PCC, mas aí que loucura é essa daí? Aí os Guardiões do Crime tá matando um integrante do PCC? Mano, é uma zona esse caso, é uma zona, né? Tem a suspeita de que ele foi capturado junto com outro cara que ainda não foi localizado, né? E as autoridades, então, têm 2 hipóteses, né? Uma é que o bilhete é simplesmente para despistar a investigação, né? Mas que também não faz muito sentido, porque daí... Não, tudo errado esse caso aí. E a outra é que Carlos era vítima desse novo grupo que estaria surgindo, então. Enfim, a gente não tem um desfecho para esse caso aí. A gente espera que a identidade de ambos os grupos seja revelada, né? E os responsáveis sejam
punidos, né? Tem que ser extirpado da face da terra. Bom, mas e aí, você já conhecia os Justiceiros da Fronteira? Sabia aí dessa treta aí dos Justiceiros da Fronteira e os Guardiões do Crime? Será que vai ter guerra entre esses dois grupos? Tipo, Vingadores? Guerra Infinita? Que lado você vai ficar? Escolha o seu time. É isso. Até o próximo vídeo. Falou!